Vamos ter uma palavra de oração, vamos buscar a face do nosso Senhor, para que Ele nos socorra a todos, nessa noite, que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, de ministrar tudo aquilo que Ele deseja, para que os nossos corações sejam edificados. Vamos curvar nossa cabeça. A Ti, maravilhoso Espírito Santo, nós nos voltamos, porque somente Tu podes trazer a revelação da pessoa gloriosa de Cristo. A Ti, doce e amado Paráclito, nós nos voltamos, pois somente Tu podes trazer a revelação da palavra. A Ti, doce e maravilhoso Espírito, nós estamos fixados, pois é através de Ti que nós vemos as sublimidades que estão na pessoa gloriosa do nosso amado. Fala-nos nessa noite, nos socorra, para que uma medida a mais da Tua verdade, daquilo que Tu queres dispensar ao nosso coração, seja acrescentada. Junto a isto, nós ansiamos para que também um pouco mais do caráter de Cristo seja formado em cada um de nós e em nós coletivamente. Nós oramos a Ti em nome do nosso amado Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Irmãos, para que nós possamos dar um passo adiante dentro daquilo que o Senhor tem colocado como encargo em meu coração, e o tema, como já foi pontuado, é uma tão grande salvação. A base do nosso texto que temos utilizado é Hebreus capítulo 2, e os irmãos podem, nesse momento, abrir novamente nesta passagem. Vamos fazer algumas pequenas menções daquilo que foi dito, para que demos um passo além naquilo que devemos receber do Espírito nessa noite. Então, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, nós temos a seguinte leitura: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Até aqui esse texto. Nós fizemos uma rápida abordagem para os irmãos, observando o contexto no qual estes irmãos que receberam esta carta estavam vivendo. Era um contexto de dura perseguição, tanto dos seus próprios irmãos judeus, como também do contexto do império. Era uma perseguição violenta que estava acontecendo dentro daquela ocasião. E muitos irmãos estavam, mediante essa dura prova que recaía sobre aqueles amados irmãos, estavam vacilando diante da sua jornada de fé. Aí vem esta palavra tão incisiva, tão forte, que faz com que nós pensemos: se esta palavra foi dirigida àqueles irmãos com este peso, quanto maior peso ela deve exercer sobre nós? Porque se naquela ocasião, aqueles irmãos, diante daquela medida de sofrimento, eles receberam uma palavra tão forte e exortativa como esta, nós, dentro do contexto em que vivemos, quando nós olhamos para esta passagem, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quanto mais deve exercer um peso sobre nós esta verdade? Aí nós vimos que aqueles irmãos, possivelmente, no máximo, tinham caminhado 6 anos dentro da sua jornada cristã. Quantos aqui de nós temos muito mais do que isto? Quantos de nós temos avançado diante daquilo que o Senhor deseja que avancemos? Meus irmãos, esta palavra é uma palavra extremamente forte ao nosso coração. E ela precisa desafiar. Há uma tão grande salvação que nós precisamos, então, observar
o que a palavra de Deus quer nos mostrar dentro disso que nós estamos tratando. Aí nós tomamos alguns passos seguintes, mostrando que a palavra salvação é uma palavra muito ampla, e muitas vezes nós fazemos um reducionismo dela, interpretando-a apenas como se fosse regeneração ou novo nascimento. E nós ficamos gravitando em torno dessa tão preciosa verdade que é a regeneração, dizendo ou pensando que ela seria o tudo que envolve essa tão grande salvação. Aí nós mostramos várias verdades que a palavra nos mostrou que essa salvação ela é muito ampla, porque ela atinge a integralidade do ser humano. E segundo nós temos crido, segundo temos recebido do Senhor, então um homem, sendo um ser integral, ainda assim ele precisa ser visto num aspecto tricotômico. Aí vimos algumas passagens mostrando-nos de modo muito claro essa realidade do ser humano. E uma delas que eu gostaria só de novamente citá-la, está nesse mesmo livro, capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12. Nós temos aqui uma palavra extremamente elucidativa para que entendamos a diferença que a própria palavra traz entre espírito e alma. 4 de Hebreus, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto, perceba bem, dividir. Vocês se lembram, fazendo uma pausa aqui, quando nós analisamos essa palavra dividir, é rachar, cortar, dividir ao meio de modo incisivo. É uma palavra que tem uma força muito grande. Então ela precisa ser considerada dentro desta força, naquilo que ela está sendo aplicada. Então ela penetra ao ponto de rachar, dividir, separar de tal modo que estão de tal forma assim colocadas uma ao lado do outro que não se confundem. Então, dividir ou rachar alma e espírito. Aí diz assim, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Se juntas e medulas são aspectos diferentes, juntas são juntas e medulas são medulas, alma é alma, espírito é espírito. Aí nós fizemos a observação de muitos irmãos em Cristo, irmãos usados e foram usados e são usados pelo Senhor, que têm uma compreensão dicotômica do ser humano. Mas essas coisas não nos dividem. Mas o fato é que, segundo a medida que o Senhor tem nos dado, nós estamos apresentando a palavra de Deus dentro dessa porção, entendendo sim que o homem ele é um ser tricotômico. Ele é composto então de um espírito, alma e corpo. Então, a partir daí nós avançamos alguns passos a mais, mostrando que para que nós analisemos essa tão grande salvação, nós poderíamos ter 2 caminhos, para que nós evidenciássemos essa tão grande salvação e a colocássemos no seu devido lugar. Nós poderíamos ter um caminho que nós não tomamos, que é mostrar a terrível malignidade do ser humano, caído na sua mais baixa situação de ruína e corrupção. Então este homem, dentro desse estado, conhece essa tão grande salvação. Nós não tomamos esse caminho, mas nós preferimos e apontamos para que nós conheçamos essa tão grande salvação, nós focamos o tão grande Salvador, mostrando que esse tão grande Salvador executou uma obra perfeita por nós. Aí nós tomamos uma daquelas 7 parábolas que encontram-se no livro de Mateus capítulo 13, uma delas que apresenta-nos a parábola daquele mercador que busca boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, vai, vende tudo quanto tem e a compra. E a partir dessa palavra compra, nós observamos algo bastante significativo naquela parábola. Ainda entendendo que este texto, por muitos irmãos, ele é emprestado para que se comunique a palavra do Evangelho. Não estou fazendo apologia nem contra nem a favor, mas dizendo que isso acontece muitas vezes. Mas segundo a compreensão que o Senhor tem dado, aquela parábola especificamente, ela nos apresenta algo muito mais sublime. Porque aquela palavra compra nos remete a algo muito importante. E analisamos algumas palavras que resgatou, a própria palavra compraste e comprados, em outros contextos, mostrando que essa palavra tem uma ideia de alguém que vai a um mercado e adquire algo para usufruto próprio.
E esse algo jamais poderá ser devolvido. E isso nos remeteu, nós pegamos os textos que mostraram-nos claramente a obra perfeita de Cristo Jesus realizada por nós na cruz, por um preço altíssimo que Ele pagou por nós. Ele nos comprou por preço de valor que era o seu próprio sangue. Então, o grande mercador divino deixou o seu trono de glória, o seu esplendor maravilhoso, e veio a este mundo que é um mundo caído, um mundo em ruínas, e executou uma obra maravilhosa para que nós pudéssemos ser dele. Aí nós levantamos a seguinte questão: para que uma pérola seja formada, ela é colocada debaixo de muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento, porque assim, a pérola é um ser vivo. Vocês sabem que a ostra, então, quando ela é invadida por um grão de areia, um objeto estranho, então ela vai sentir muita dor, ela começa a liberar uma substância chamada nácar, muitos chamam de madrepérola, e aquela substância começa a envolver aquele objeto estranho para trazer conforto a ela. Mas, ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, está evidenciando um fenômeno de muito sofrimento a ela. Então, aí nós analisamos vários aspectos do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos algumas passagens. Aquela passagem, por exemplo, lembrando daquele momento quando ele estava no jardim de Getsêmani, quando ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, por que ele estava padecendo daquela forma? Porque ele estava lhe formando, ele estava nos formando como a pérola. Inacreditavelmente, ele nos tem por pérola. É uma coisa impressionante. Quando lá no Calvário, naquele momento de tamanha dor, quando ele foi colocado diante de uma escolha, aonde alguém que nunca havia chamado o seu Pai de Deus, e pela eternidade ele sempre desfrutou de uma intimidade próxima, ele tinha uma escolha a fazer: ou cumprir a vontade desse Pai maravilhoso que o enviou para esta obra, e para que ele fizesse essa vontade, ele precisaria abrir mão dessa comunhão que ele desfrutava pela eternidade. Olha a agonia que o nosso Senhor Jesus padeceu ou passou. Então, em relação à vontade do seu Pai e o amor a nós. E quando ele escolheu cumprir a vontade do seu Pai, ele diz assim: eu amo esse meu povo. Ou seja, naquela dor, naquela tremenda dor, sabe por que ele estava padecendo daquela forma? Porque ele estava nos gerando. Ele estava nos formando como a pérola. É inacreditável, irmãos. Então, quando nós falamos de uma tão grande salvação, nós precisamos conhecer que nós temos um tão grande Salvador, que abriu mão de todo o seu resplendor de glória para vir nos buscar. Então, esse é o nosso maravilhoso Senhor. Então, quando estamos tratando desse assunto, uma tão grande salvação, nós estamos fazendo, então, à luz desse tão grande Salvador. Aí nós demos passos seguintes, mostrando então o homem, quando ele foi criado na sua questão de origem, quando Deus pegou aquele boneco de barro, lá no Jardim do Éden, formou e soprou o espírito de vida, a palavra vida lá está no plural. Então ali o homem foi formado. O homem foi formado dentro dessas três realidades. O Espírito foi dado ao homem, porque através do Espírito o homem poderia então desfrutar de uma comunhão com o seu Criador. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele foi dado ao homem dentro dessa junção Espírito e corpo, foi dado ao homem que ele fosse conhecido como uma alma vivente. Ele tinha consciência de si mesmo. Pelo seu Espírito ele tinha consciência de Deus. Em sua alma ele tinha consciência de si mesmo, ele é uma pessoa. E no seu corpo ele tinha consciência de um ambiente, através dos seus sentidos, no mundo no qual ele está inserido. Então esse foi o homem que Deus criou naquele contexto, lá no Jardim do Éden. Mas nós sabemos que Deus deu ao homem essa livre agência, esse livre-arbítrio, dando ao homem a condição de servir, de seguir, de amar esse Deus, ou de ter uma resposta contrária.
E nós sabemos que o homem respondeu contrariamente, escolhendo o seu próprio caminho. Então, aí nós temos a história da entrada do pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Nós nos lembramos da passagem já citada, que quando Deus havia formado o homem, então ele estabeleceu uma palavra para esse homem, até foi dada uma ordem. Olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que aconteceu? Nós sabemos, envolvendo Eva neste assunto, mas a palavra foi dada a Adão, ele tinha toda a responsabilidade nesse caso, nessa situação. Ele, rebelando-se, ele então pecou. Ele desobedeceu àquela palavra. E a palavra havia dito que ele morreria. Mas o que nós temos pela frente? E um homem que viveu centenas de anos, um homem que tinha consciência do que tinha feito. Mas ele morreu aonde então? Ele morreu exatamente naquele aspecto, naquela relação que ele tinha com Deus no seu espírito. O homem morreu espiritualmente, ficou separado. Então esse é o contexto, essa história da humanidade. Então, aquela palavra cumpriu-se no homem. Aí nós temos aí a obra desse tão grande Salvador que precisa exercer uma tão grande salvação a nosso favor. Então o homem, para ser salvo, ele precisa ser salvo na sua integralidade. Mas eu deixei uma pergunta levantada para os meus irmãos na semana passada. Nós poderíamos dizer o seguinte, mas isto, a contar de hoje, aconteceu há 6.000 anos atrás, aproximadamente. O que eu tenho a ver? Como aquele pecado de Adão pode ainda exercer o seu poder, o seu fator de influência em mim? O que eu tenho a ver com isso? Então, como nós podemos enxergar na palavra de Deus de que modo ele vê este assunto? Há várias ou algumas formas de nós enxergarmos isso. Vamos pegar, primeiramente, Hebreus capítulo 7, para buscarmos responder que aos olhos de Deus, quando Adão pecou, todos nós nele estávamos, de uma forma que nós vamos observar aqui. Hebreus capítulo 7. Os primeiros 3 versos nos apresenta aí Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Até muitos títulos que aparecem em cima do capítulo 7 é Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. A gente vai ver que ele não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de dias, porque ele é um tipo de Cristo. Aí, na sequência, mostra-nos que Abraão teve uma relação com esse Melquisedeque e pagou dízimos a este rei de Salém, chamado Rei da Paz. Aí onde entra a consideração que vamos fazer a partir do versículo 4, e vamos até o versículo 10. Observem, por favor, a palavra de Deus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Este é Melquisedeque. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele, falando de Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Esse que tinha as promessas é Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque abençoou Abraão, ele é superior. Lembre-se que Abraão pagou dízimos para Melquisedeque. Aliás, diz a palavra, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, falando de Levi, da sua tribo, foi dado esse encargo a eles. Porém, ali, aquele de quem testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, presta atenção, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão,
porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O que isso pode nos ensinar? Vamos trazer aqui à luz. Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou quem? Jacó. Jacó, a partir dele vem as 12 tribos, uma delas Levi. Então a palavra de Deus está dizendo para nós que quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, Levi estava em seus lombos. E teve esse gesto através de Abraão. É o que vocês acabaram de ler na palavra de Deus aqui. Então, mostrando-nos que há, sim, uma ligação. Uma ligação que, se nós voltarmos à genealogia da humanidade, nós vamos chegar a um cabeça federal chamado Adão. Então, quando Adão pecou, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Qual é a maior verdade, qual é a maior testificação que há algo errado no homem, que há algo que o perturba por toda a sua história? Uma coisa chamada morte. A morte está em nós, nesse momento. Nós estamos morrendo a cada dia. Então isso mostra-nos que há algo errado. Então nós precisamos experimentar uma tão grande salvação. Então o Senhor vai proporcionar um meio pelo qual nós compreendamos de que forma Ele exerce essa tão grande salvação, sendo Ele um tão grande Salvador. Então esta palavra é importante para nós. Então voltando, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque lá atrás, passaram-se centenas de anos, até que então Levi entrasse, foi ali que foi dada a lei, e foi dado uma direção que, pela tribo de Levi, todos os dízimos fossem lançados a ele. Então, estes que recebiam dízimos, estes pagaram dízimos na pessoa de Abraão quando foi dado a Melquisedeque. Essa é a realidade. Um estava no outro. Então, nós estávamos em Adão quando ele pecou. Esse é um fato. E não há possibilidade, irmãos e irmãs, de nós sermos salvos, a não ser pelo meio que a própria palavra de Deus estabeleceu. Agora nós vamos ler alguns textos da palavra. O primeiro já eu citei, que é Romanos 5,12, não precisamos ir. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Né? Por Adão, né, no caso, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Esta é a situação. Todos nós nascemos neste mundo mortos espiritualmente, separados de Deus, pois isso é o que significa a palavra morte, separação. Agora nós precisamos ver a maneira pela qual o Senhor tem o seu caminho de salvação. Primeiro vamos ver textos que nos mostram o juízo. E depois vamos ver textos que nos mostram o caminho que Deus estabeleceu para que nós fôssemos salvos. Vamos pegar um perto desse que eu estou citando de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, verso 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra é muito clara, texto que talvez todos nós já conhecemos, diz o salário, o preço do pecado é a morte. Pecou, então você tem sobre você algo que está estabelecido, morte. Então você passa lá, naquele lugar onde você vai receber seu cheque está escrito morte. Então, sobre todos nós há esse peso de juízo. O salário do pecado é a morte. Agora vamos pegar uma passagem do Velho Testamento, de Ezequiel, capítulo 18. Lembre-se que essas duas passagens, primeiro vamos estar citando aqui, elas implicam o resultado da rebeldia ou do pecado. Ezequiel 18, verso 4. Observem aqui a palavra do Senhor mostrando para nós. E os irmãos já observaram que estamos falando já dentro daquele caminho da tão grande salvação, primeiramente sendo executada em nosso espírito. Verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e também a alma do Filho. É minha, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá.
Até aqui está bom, depois tem a outra parte ali. Isso é uma palavra de juízo. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o ponto. Nós nascemos numa raça caída. Nós nascemos dentro de uma realidade de mortos espiritualmente. Agora, como que Deus poderia providenciar a salvação? Como que Deus poderia, então, traçar um caminho para que nós saíssemos dessa condição tão terrível? Porque o resultado do pecado no Jardim do Éden foi ruína e desolação. Não havia possibilidade. Irmãos, guarde bem isso, a morte é irreparável, porque a queda do homem não foi uma queda comportamental, foi uma queda espiritual. A morte pairou, ou ela entrou no homem no seu âmbito geral, espírito, alma e corpo. Em relação ao seu espírito, ele está morto para Deus. Em relação à sua alma, ele está escravizado de si mesmo. Em relação ao seu corpo, ele está picado pela morte. Então, um homem sem Deus, homem no sentido genérico aqui, ele tem vários caminhos. Ou ele é formado dentro das suas emoções vaidosas, ou ele é uma pessoa que é dirigido, vamos dizer assim, pelos seus temperamentos fortes ou fracos, ou ele é emocionalmente equilibrado ou desequilibrado, o seu corpo está ligado a esse tipo de reação, ou o homem é dirigido pelas suas paixões mais baixas da sua carne. Ele é extremamente escravo de tudo aquilo que é mais sujo e mais sórdido. Ou seja, a sua alma fica arraizada no seu próprio corpo. Ou aqueles que têm autodomínio nos seus próprios pontos de paixões ficam subjugados a uma alma dominante. Mas subjugados, escravizados, precisando de libertação. E essa libertação vem pelo caminho certo, que é o caminho que o Senhor traçou para que fôssemos salvos. Então, como que Deus, diante dessas duas leituras que fizemos aqui, mostrando-nos claramente que é uma palavra de juízo, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a situação. Como que Deus, então, poderia traçar um caminho para que nós fôssemos salvos? Levítico 17, versículo 11. Aí nós temos algo bastante significativo que nós vamos associar com o que aconteceu no Jardim do Éden. Levítico 17, verso 11. Bastante significativo esse texto para nós. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então a palavra de Deus está mostrando que a expiação seria necessária para que houvesse a redenção, para que houvesse a salvação, para que houvesse o caminho de regeneração dado por Deus. A palavra expiação é remir da culpa, é pagar o preço, é sofrer as consequências, é padecer as consequências. Então, precisaria haver uma expiação do pecado. Então, novamente, eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa vida, porque é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não poderia haver salvação. Vocês se lembram que, voltando lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele imediatamente, depois que ele teve uma visão de si mesmo, pois a primeira imagem que o homem viu depois do pecado foi a dele mesmo, percebendo que estavam nus, coseram, teceram folhas de figueira, estamparam a nudez com folhas de figueira. E nós sabemos que era uma busca de uma justificativa humana para estar sendo aceito diante de Deus. Deus não aceitou aquilo. Nós sabemos que Deus, na sequência, ofereceu para ele vestes de pele. Pele, quando fala de pele, é porque fala-se de animal. Se falamos de animal, é porque houve derramamento de sangue. Então, Deus estabeleceu na sua palavra que somente através do derramamento de sangue poderia haver expiação, poderia haver a regeneração. Deus, então, poderia estabelecer novamente aí um meio pelo qual este homem poderia ser resgatado do seu mal. Agora, de que maneira um animal
por mais perfeito, por mais adequado que fosse, como que este animal poderia então substituir o homem? Aí nós vemos todo o tempo da velha dispensação as sombras que nos foram dadas, porque era impossível que o homem pudesse ser redimido através de derramamento de sangue de animais. Porque o homem pecou na sua integralidade. Ele é um ser triuno, um ser tricotômico. Então, como que um animal pode substituir? Somente um homem perfeito poderia fazer uma obra perfeita. Por que os anjos não puderam exercer a salvação? Qual que é a diferença de um homem para com um anjo, ou dos homens para com os anjos? Nós, homens, fazemos parte de uma raça. Nós temos o cabeça federal, Adão. Os anjos não fazem parte de uma raça, os anjos fazem parte do quê? De um batalhão, de um exército. Eles foram criados um a um. Tanto é que a terça parte angelical é que caiu. Então eles foram caindo um por um, até que chegou naquela quantidade. Então, eles fazem parte de um batalhão, eles não fazem parte de uma raça. Então, Jesus, para que ele pudesse, então, nos salvar, dando um passo adiante, ele precisava nascer numa raça. Então, ele nasceu na raça humana, para que ele pudesse, então, executar uma obra preciosa. Nós precisaríamos ser salvos por um homem perfeito. E para que isso pudesse ser, Jesus, então, quando ele assumiu a natureza humana, ele assumiu em sua essência perfeita. E assumir a natureza em sua essência perfeita não tem nada a ver com o pecado. Porque o homem foi formado de tal maneira, em sua essência, antes que o pecado entrasse. Então, Deus, quando enviou o seu Filho, e seu Filho, então, ele tabernaculou num corpo, ele assumiu a natureza perfeita, excetuando o pecado. Ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele não tinha sobre ele nenhum tipo de intenção impura. Ele não tinha nele o que nós temos, uma coisa chamada cobiça. Ele não sofria tentação como nós sofremos, como se aquela tentação era produzida no meu íntimo e eu tenho que lutar com aquilo. Ele não tinha esse tipo de tentação. A tentação que veio sobre ele veio uma tentação muito mais feroz, mas nunca ele lutou com ele mesmo. Ele disse assim: eis aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Nada tem, ele não tinha nada nele. Ninguém poderia tirar a vida do Senhor Jesus Cristo, falando algo além aqui. Ele diz assim: ninguém pode tirar a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Tanto é que quando ele estava pendurado no Calvário, no Evangelho de João nós temos esse relato. Então, ele estava lá. É impressionante quando nós vemos todas aquelas 6 horas, quando o Senhor Jesus ficou pendurado no Calvário, toda a fala dele, na realidade, era cânticos dos salmos. Ele estava lá de uma maneira em sofrimento profundo, em dor profunda, mas numa perfeita comunhão com seu Pai, cantando os salmos. Algo que nos impressiona. E quando ele já estava bem naquele momento para render o seu espírito, algo maravilhoso aconteceu. Então, nós sabemos que ele disse nas suas penúltimas palavras, tetelestai, tudo está consumado. Não havia mais nada a ser feito, porque a obra estava completa. Depois dele ter dito isso, a palavra de Deus diz assim: então ele abaixou a sua cabeça e rendeu o seu espírito. Porque morte para o homem, o espírito sai, ele baixa a cabeça. Mas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não. Ele, em reverência a seu Pai, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele soberanamente agiu também no ato da sua morte. Então, esse é um Salvador que nós temos. Esse é o tão grande Salvador que executou uma tão grande salvação para nós. Esse é o nosso amado Senhor. É muito precioso. Então, quando nós falamos desse aspecto inicial, mostramos os 2 textos anteriores de juízo e mostramos que o caminho era o caminho da expiação.
E essa expiação precisaria ser feita por um homem perfeito, porque quem pecou foi o homem. Mas entre a humanidade caída não havia homem e jamais nasceria homem algum capaz de executar uma obra tão profunda como esta. Por quê? Ele estava espiritualmente morto. Então, se Deus não interviesse com o seu amor enviando o seu Filho ao mundo, nós não poderíamos ser salvos. Então, a nossa regeneração, a nossa salvação é um ato, um gesto de profundo amor executado pelo nosso Senhor. Pegue um texto muito conhecido para vocês, mas eu quero fazer uma observação. João 3,16. João 3,16. Muito conhecido, talvez, segundo alguns estudiosos, o texto mais conhecido da Bíblia em toda a cristandade seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes nós lemos esse texto? Mas se nós observarmos com detalhes aqui, quando aparece a palavra nele, para que todo que nele crê. Mas essa palavra nele, lá no seu original, ela é composta de duas palavras. Tem o ele, o dele, mas tem uma outra, que é dentro dele. Tem lá uma preposição EIS, para dentro, e esse nele. Então, essa palavra assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que crê para dentro dele. Isso significa que nós, na nossa fé, nosso exercício de fé na obra dele, nós cremos para dentro dele, nós temos uma vida de união com Cristo. Na realidade, o Evangelho de João tem um tema, união com Cristo. Nós podemos conhecer todo o espírito do Evangelho de João olhando o capítulo 15, naquela figura maravilhosa da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e diz assim, vocês são os ramos, todo ramo que estando em mim, enfim, ele vai dizer todo o discorrer daqueles versos. Então nós estamos ligados na videira e a videira está ligada em nós. Nós não e jamais poderíamos produzir fruto algum se nós não estivéssemos ligados na videira. E todo o fruto que nós vamos produzir são frutos advindos da própria expressão ou do caráter dessa videira. Olha algo que eu vou dizer com muito temor no coração. Nós podemos dizer assim, Senhor, nós olhando para a videira, nós sabemos que os ramos jamais poderiam existir ou produzirem frutos se eles não estivessem em Ti. Isso é maravilhoso. Mas com muito temor, ele não pode dar os seus frutos sem os ramos estar nele. Ou seja, isso significa que a vida de união que acontece entre ele e a sua igreja é tão perfeita que há uma dependência mútua tão linda, tão maravilhosa, que está além da nossa compreensão. Nós estamos unidos nele para produzir frutos que honram e glorificam o seu nome. Fomos chamados para uma vida de união com ele. Uma vida de relação íntima. Então, naquele texto faz sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que crê para dentro dele não pereça, mas tenha vida eterna. São os detalhes que mostram-nos de uma vida perfeita de união que há entre Cristo e todos aqueles que pertencem a Ele. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos a palavra de Deus dentro do aspecto salvífico, vocês se lembram que na semana passada eu fiz uma pequena observação sobre o aspecto de algo que nós não podemos dividir. Que nós não podemos dividir. Ainda que sejam situações distintas, mas elas não podem ser separadas. No que concerne, quando eu falo que Cristo morreu por mim e eu morri em Cristo, essas duas verdades estão ligadas. Quando você crê que Cristo morreu por você, ainda que você não tenha muita compreensão do que toda essa obra em sua extensão tem como valor, você morreu em Cristo. Os efeitos dessa verdade são suas. Então, quando eu creio que Cristo morreu por mim, verdadeiramente, os efeitos da minha morte em Cristo já estão em mim.
ainda que eu preciso do exercício experimental de toda ela. Então nós não podemos separar essa verdade. É uma vida plena que o Senhor nos deu. Uma vida de realidade nele. O livro de Romanos nos apresenta também um aspecto muito lindo sobre a nossa união em Cristo, no que concerne a nossa regeneração no Espírito. Primeiro apresenta-nos aquele aspecto da nossa união legal com Ele, quando nós somos justificados. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo Jesus. A sua justiça foi colocada sobre nós, foi imputada sobre nós. Então a justiça dele é a nossa justiça. Então esta é a união legal que nós temos em Cristo Jesus, mas ele quer que nós conheçamos que esta união, ela é, além de ser legal, ela é uma união orgânica. É por isso que nos capítulos seguintes nós temos a verdade da nossa morte em Cristo Jesus, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que podemos dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, como lembrando de Filipenses. Isso é uma realidade, mas só vamos experimentar dessa união real, dessa união orgânica, quando nós experimentarmos a direção e o governo do Espírito Santo em nós. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos estacionar no capítulo 7 de Romanos. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Mas isso está dentro daquele segundo aspecto que nós vamos estar olhando sobre a tão grande salvação, que é a salvação da nossa alma, que é aquela salvação contínua que nós experimentamos. Nós fomos regenerados, fomos novos nascidos em Cristo Jesus, mas agora nós precisamos ser salvos diariamente em nossa alma. É a formação do caráter de Cristo em nós. Então, quando nós estivermos apresentando, talvez ainda hoje a gente apresente alguns textos sobre isso, isto vai trazer clareza ao nosso íntimo, mas que deixemos dessa forma assim bem elucidada para os irmãos. A obra da nossa regeneração é uma obra que foi realizada por Cristo Jesus. Ele veio a este mundo, e assumiu tudo aquilo que o homem é em sua essência, excetuando o pecado. Ele assumiu um espírito, uma alma e um corpo. E ele só pode proporcionar salvação àquilo que ele assumiu. Então, se ele tem um espírito humano, uma alma humana, um corpo humano, então ele pode executar uma tão grande salvação, salvando-nos no espírito, de modo pleno, integral, salvando-nos diariamente em nossa alma, santificando-nos e nos dando a salvação futura, quando ganharmos um corpo glorificado igual ao seu próprio corpo. Aí nós temos os 3 tempos da salvação. Fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos em nossa alma, no processo de santificação, e seremos salvos futuramente, ou no arrebatamento, na sua vinda, enfim, quando todas as coisas se consumarem em nosso corpo, porque ganharemos um corpo glorificado igual ao seu próprio corpo. Então, nele está a plena regeneração, nele está o nosso novo nascimento. Agora, pegue o Evangelho de João, capítulo 1, para nós vermos. Evangelho de João 1, versículos 12 e 13. Textos que nós conhecemos, mas que nos ajudam a ver que o caminho que ele nos deixou ordenado para que nós fôssemos salvos é um caminho extremamente simples. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Simples assim. Aquelas pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, recebem ao Senhor Jesus na singeleza de seus corações, então estes ganham o poder de se tornarem filhos de Deus. Simples assim. Quando nós cremos. Quando nós cremos na obra suficiente da pessoa gloriosa de Cristo,
nós recebemos essa tão grande salvação, exercida, executada por esse tão grande Salvador. Aí nosso espírito ganha vida. Mas, irmãos, o novo nascimento, permita-me aqui ainda algumas palavras sobre esse assunto, a regeneração, ainda que seja algo maravilhoso, algo extremamente importante, inquestionavelmente, o novo nascimento é uma porta que é nos dada para que nós avancemos e experimentemos, então, o valor de tudo aquilo que implica a salvação, que é sermos salvos diariamente em nossa alma e é de sermos salvos futuramente quando vamos ganhar um corpo glorificado ao qual de Cristo. Veja que interessante o que está em Romanos 3:23. Vocês conhecem esse texto. Romanos 3, verso 23. Façamos uma pequena observação aqui, ó. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pergunta que nós levantamos na observação que já está sendo feita é por que não está escrito aqui, todos pecaram e carecem da salvação? Já seria algo maravilhoso, algo elevado. Porque para Deus, a questão da queda é uma questão de perda de glória. Para o homem, a queda é uma questão de ter-se novamente uma salvação. É algo mais elevado que o Senhor tem no seu coração. Porque carecemos da glória de Deus, nós perdemos muito mais do que simplesmente aí a vida de relacionamento com Ele. Nós perdemos a glória. E o Senhor deseja que nós conheçamos isto. Ele deseja que nós, através da porta do novo nascimento, através da porta da regeneração, nós possamos ser colocados numa escola de tal forma que nós vamos ser transformados de glória em glória à sua própria imagem, para sermos aí transformados ou conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto que nós estamos enfatizando, para deixarmos claro e evidentes para os nossos irmãos, é que o Senhor, Ele trabalha de maneira ordenada. O homem caiu lá no Éden, e toda a raça humana juntamente com ele, como nós mostramos aqui. E a salvação vem exatamente dentro desse caminho. O homem caiu espiritualmente, vem o Senhor e realiza uma obra para que nós fôssemos novamente vivificados. Nós fomos vivificados quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Aí ganhamos vida em nosso espírito. E uma vez que nós fomos vivificados no nosso espírito, então esse é um ponto importante, mas é um passo inicial, é uma porta que se abriu. Agora o Senhor continua o seu processo de salvação, para que ela seja tão grande como a palavra de Deus tem nos apresentado. E diariamente nós estamos experimentando, através do tratamento da cruz, insiro isso aqui agora para os irmãos, todo o processo de santificação. Porque quantos de nós aqui, irmãos, olha, todos levando em conta, colocando-nos como todos nós aqui regenerados diante do Senhor, dentro desse exemplo. Quantos de nós acha que está pronto? Quantos de nós aqui entendemos que a regeneração, ela nos trouxe uma santificação instantânea? Impossível. Quantos de nós não temos problemas em nossas almas, nossas emoções desgovernadas, muitas vezes nossos conflitos pessoais, nossas lutas, muitas vezes nós somos críticos, nós tocamos em assuntos tão difíceis. Onde está essa situação? Está no âmbito da nossa pessoalidade, está no âmbito da nossa alma que precisa ser tratada, precisa ser santificada. E a nossa alma ela é composta com aquelas três realidades: vontade, mente e emoções. Ou seja, as nossas emoções que muitas vezes se mostram desordenadas, elas precisam o quê? Da santificação. E santificação nada mais é do que a formação do caráter de Cristo nelas. Nossos pensamentos, às vezes nos surpreendem e pensamos, mas como que eu pude pensar isto?
Como que eu pude elaborar isso na minha mente? Aí nós percebemos que a nossa mente precisa receber a santificação. Nossa vontade, às vezes, tão enrijecida, tão dura, somos tão ferrenhos com os nossos pontos de vista, não abrimos mão. Por que isso? Onde está o problema? Está em nossa alma adoecida, nossa alma tão sofrida muitas vezes. Mas nós precisamos então desse processo, aí a palavra cabe, processo de santificação. Precisamos desse processo. Agora temos mais uns 15 minutos, irmãos, vamos pegar o livro de 1 Pedro, já introduzindo algo importante para nós, e aí nós vamos ver, pelo menos ao meu coração, de modo claro, algumas diferenças significativas no que concerne sermos regenerados no Espírito e estarmos sendo salvos em nossa alma. 1 Pedro 1, versículo 3. Observem, por favor, aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olhe para esse texto e observe em que tempo o verbo está conjugado. Regenerou, tempo passado. Aqui a palavra está mostrando, que é uma expressão de gratidão, de bendição ao nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ponto pacífico. Vamos avançar no que a palavra tem a nos mostrar aqui. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que há uma salvação que ela está preparada para se revelar no último tempo. Fomos regenerados, vocês guardaram ali, ele nos regenerou, algo acontecido, ponto pacífico, falamos do nosso espírito. Mas a Bíblia está mostrando no versículo 5 que há uma salvação que está preparada para ser revelada nos últimos tempos. Não está escrito aí? Vamos adiante. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Observe o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, interessante. Obtendo o fim, o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, mas nós não fomos regenerados? Nós temos que obter algo? Então aqui nós temos a salvação em 3 tempos. Nós temos o regenerou, algo que aconteceu, nosso espírito. Nós temos na sequência da leitura que tem sim uma salvação reservada para ser revelada no final dos tempos. Nós vamos ganhar um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. E no versículo 9, mostrando-nos os versos anteriores que há provações que estão vindo sobre nós, elas têm o objetivo de nos provar, e nós vamos obter o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E aqui não está escrito obtendo o fim da vossa fé, o perdão, a regeneração, não, mas é a salvação da vossa alma. Então a gente começa a perceber por essas passagens que a palavra nos permite, nos mostra claramente que o homem, sendo um ser integral, ele precisa ser salvo de modo integral. E a conjugação dos verbos aqui, nos seus tempos, mostra-nos, pelo menos ao meu coração, de modo claro isto. Agora, nesse mesmo capítulo, veja o versículo 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Está falando para salvos, indiscutível. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos
também vós em vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja um apelo que Pedro está fazendo àqueles irmãos regenerados, que eles deveriam então abdicar, abandonar as paixões que tinham. Se essas paixões não estivessem neles, Pedro não precisaria estar escrevendo isso. Pedro só escreveu esta realidade porque aquelas paixões eram experimentadas, ou possivelmente poderiam ser experimentadas por aqueles irmãos, e elas deveriam ser abandonadas. Claramente está visto aqui nesse texto. E há um apelo para que nós nos tornemos santos em todo o nosso procedimento. Por quê? Porque quantas vezes nós não somos santos em nada? Vamos olhar para a nossa casa. Aqueles que são casados, relacionamento conjugal com os filhos, não sai faísca? Ou é só lá em casa? E aonde está esse problema? Está na necessidade de nós experimentarmos santificação. Já fomos regenerados. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus, que já nos regenerou. Há uma salvação que está proposta no final, mas também aqui que há uma necessidade de, no fim de tudo aquilo que estamos sendo provados, obter a salvação da nossa alma. Nós precisamos ser ganhos na nossa pessoa. Mas se nós formos lendo mais adiante, nessa mesma passagem, nós vamos perceber que nós fomos resgatados, não por ouro, não por prata ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. É os versos que estão na sequência. Aí, depois dele falar novamente dessa tão grande obra que foi feita por nós, veja o versículo 22 em diante. Preste atenção. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, a nossa alma precisa ser purificada assim, através da obediência pela verdade. Fomos regenerados, então nós devemos sim ter a nossa alma purificada por uma obediência à verdade. Tendo em visão o quê? O amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa é uma ordem, uma demanda. Por que essa palavra pode vir sobre nós? Porque nós fomos regenerados. Isso não é para alcançar a regeneração, isso é porque fomos regenerados. Agora veja bem que ele vai dizer a mesma verdade, só que ele falou da alma primeiro, mas ele vai falar no versículo 23, por que nós podemos então ter purificado a nossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno. Por quê? Por quê? Veja o versículo 23, olha o tempo do verbo agora. Pois fostes regenerados, porque nós já fomos regenerados, então nós podemos aí entrar num processo de santificação da nossa alma. Diz assim, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, pelo menos ao meu coração tão claro essa separação. No versículo 22 fala, vocês tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, aí amai uns aos outros, conforme está dizendo aqui, exercendo o amor fraternal, não fingido, devemos amar de modo ardente uns aos outros. Por que nós podemos fazer isso? Porque vocês foram regenerados. Então veja que há uma regeneração que nos dá a base de tudo, nosso espírito já é a sede da morada de Deus, é a realidade, mas agora a nossa alma precisa ser ganha. E nós precisamos de santificação. Então, o que é a santificação? Por isso, nós vamos precisar de mais uma única sessão na outra semana para que nós entremos em alguns detalhes importantes que vão nos elucidar claramente que a santificação nada mais é do que a formação do caráter de Cristo em nós. Que esse nosso espírito que foi regenerado está seguro. O nosso amado Senhor habita em nós pela pessoa do Espírito Santo. Ele precisa ser formado em nós. Então, o que o Espírito Santo tem como ministério? Não é glorificar a Cristo, formar Cristo em nós? Então, todos os caminhos que vão ser arranjados serão caminhos para que nós sejamos confrontados em nossas emoções, em nossa vontade, em nossos pensamentos. E é aí que há a grande luta que acontece. É aí que nós somos confrontados. É aí que o Senhor permite que nós andemos juntos, para que nós nos afiemos. Ferro com ferro se afia. Irmãos, vida de igreja é uma vida maravilhosa.
Mas eu me lembro como se fosse hoje, o irmão anunciando essa palavra, diz o seguinte: irmãos, vocês pensam que vida de igreja é fácil? Aí ele dá uma pausa e fala assim: experimente viver. Experimente. Então é uma luta. Muitas vezes a gente pensa, sabe, que não. Na vida da igreja nós vamos enxergar muito amor, muita alegria, tudo isso é um fato. Mas hoje eu estava compartilhando em casa, pelo menos expus o meu pensamento. Mas vida de igreja, na realidade, é reunião de martelo, de lixa, bigorna, fornalha, marreta, alicate. Aí nós nos juntamos. E um no outro assim, ó. Aí a gente... Mas isso o Senhor está nos preparando para que nós possamos exalar esse perfume que é só dele. Para que nós possamos de fato expressar esse amor que é só dele, não é nosso. Então esse é um exercício. Então se nós estamos em tribulação, essa é a ideia da santificação. Não tem nada de errado, é exatamente isso que o Senhor deseja para você e para mim. Tribulação. Porque através desse tipo de arranjo, nós vamos buscar um caminho no qual o Espírito vai formar Cristo em nós. Então, para o meu coração, pelo menos, está muito claro para entendermos aqui a diferença. Por termos sido regenerados, então, nós podemos buscar esse caminho da santificação. Vamos pegar, dá tempo de mais uma passagem rápida. Bem pertinho aí, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 18. Observem o tempo verbal. Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Percebam o que o Espírito está mostrando aqui através de Tiago. Segundo o seu querer, nos gerou, isso é ponto, é passado, já aconteceu, está falando de uma regeneração. Agora observe na sequência do texto, com muita clareza. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Acabamos de ver um texto que, segundo o seu querer, nos gerou. Mas aqui estamos vendo um texto que a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. Então a gente vê uma distinção, algo claro, naquilo que foi feito por nós e naquilo que está sendo feito em nós. Algo foi feito por, agora está algo sendo feito em nós. Aí tem toda a palavra exortativa na frente. Devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Essa é uma palavra de ensino. Mas se os irmãos perceberam aqui, pelo menos vejo com clareza, essas duas realidades juntas. Fomos regenerados no Espírito, precisamos ser santificados em nossa alma. Está muito claro aqui para nós. Devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Falando isso para a nova criatura? Pois é. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. É claro, o texto nos mostra isso. Então a palavra é implantada, ela deve ser recebida com mansidão, e ela é poderosa para salvar, para produzir esse efeito de salvação em nossas almas. Então isso são textos, nós vamos parar por aqui, vamos só fazer um encerramento, para mostrar, pelo menos de modo entendido na palavra, que o Senhor ele tem uma tão grande salvação, pois Ele é um tão grande Salvador. Primeiro Ele executou uma obra perfeita na cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou para nós, para ser a nossa vida. Ele executou uma obra perfeita, nos justificando. Ele imputou sobre nós a sua justiça, a nossa salvação é legal, é perfeitamente aceitável diante do Senhor. O seu sangue foi derramado de modo perfeito. Fomos salvos. Mas também nós vimos que há uma vida de união nele. E nessa vida de união nós devemos experimentar a sua própria vida sendo formada em nós. Então fomos regenerados.
Agora precisamos ser santificados passo a passo, dia a dia. Com certeza ainda hoje, amanhã, durante a semana, durante a nossa carreira, nós vamos experimentar muitas coisas que nos levam por esse caminho, que é a formação do caráter de Cristo em nós, a salvação da nossa alma. Em todos os meios o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Então, irmãos e irmãs, se nós estamos em lutas, em provas, esta é a ideia que o Senhor tem para nós. Estamos sendo trabalhados, estamos sendo burilados, estamos sendo forjados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo formado. Isso é salvação da alma. Na semana que vem, se assim o Senhor nos ajudar, nós vamos ainda andar nesse caminho um pouco e falarmos algo a respeito, que é importante também, daquele terceiro aspecto da salvação, que é a salvação do nosso corpo, é a redenção do nosso corpo. Vimos várias passagens que nos mostram isso também de modo muito claro, e aí nós vamos compreender de modo geral que de fato nos foi proporcionada uma tão grande salvação, e nós não podemos negligenciar na nossa carreira tudo aquilo que foi feito por nós. E assim, respondendo ao Senhor, nós vamos de fato agradar o seu coração e vamos experimentar tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós e para nós coletivamente. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos orar, irmãos. Nosso maravilhoso Senhor, estamos gratos a Ti, pois a Tua palavra nos revela, nos mostra a tão grande salvação que foi concluída por Ti. Oh, bendito Senhor, Tu és um bendito e grande Salvador. Louvamos-Te pela Tua salvação preciosa, onde nosso espírito, ele é completamente regenerado quando nós nos rendemos a Ti. Louvamos-Te pela Tua salvação em processo, pois pelo Espírito Santo o Teu caráter é formado em nós dia a dia. E louvamos-Te pela promessa que nós temos dessa salvação ser concluída quando nós vamos ganhar um corpo glorificado igual ao Teu. Ó bendito Senhor, ó tão grande Salvador, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Bendito sejas, Senhor, bendito sejas. Amém, Senhor. Amém.